de hoje é exatamente para a gente entender o que falta para a gente reconstruir o muro. O que está faltando na gente que a gente tem andado abalado, tem andado triste? O que está faltando na nossa vida para a gente conseguir permanecer firme, sem duvidar daquilo que o Senhor tem para nós? E eu quero que você feche seus olhos, porque nessa semana na volta do hospital, eu dentro daquele carro comecei a falar com Deus, eu comecei a refletir sobre a vida desses anciãos que eu tive a oportunidade de estar essa semana. E eu olhei para eles ali tão debilitados, mas com uma fé tão intacta, tão alegres pelo que Deus já tinha feito na vida deles até aqui. E muitas vezes, queridos, nós não compreendemos os caminhos do Senhor. Nós temos pessoas chorando hoje, pessoas enlutadas, pessoas enfraquecidas, pessoas buscando o seu caminho de volta, pessoas buscando uma ressignificação, pessoas precisando ser resilientes de novo. E no caminho para casa, Deus começou a ministrar esse louvor. E eu quero abrir essa palavra com esse louvor, porque eu quero preparar o seu coração, porque Deus vai falar hoje conosco. Eu tenho ouvido o som da buzina, sabe? E lá em casa, ontem, eu não sei de onde veio, mas quando eu fechava os meus olhos, eu falei assim: gente, quem está tocando essa buzina? Quem está tocando essa buzina? Eu comecei a ouvir o toque do chofar, aonde eu andava dentro da minha casa, de forma audível. Eu comecei a ouvir, eu falei: gente, tem alguém aqui do lado tocando isso, mas eu sabia que era o Espírito Santo dizendo: eu continuo chamando vocês. Não deixe o ouvido de vocês ficarem surdos, porque eu continuo chamando vocês. Não compreendo seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Declare isso com seu coração. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os seus caminhos. Você pode dar para Ele hoje essa canção? Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Ele que te sustenta na tua dor hoje. Me sustentas em minha dor. Chega para perto dele. Isso me leva pra perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito
eu preciso. É tudo que você precisa hoje, é a face do Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Declare, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando este dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu saltarei, eu gritarei, eu direi, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Senhor, essa é a declaração da tua igreja nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, prepara nosso coração, abre o nosso coração, que o solo do nosso coração nessa noite esteja preparado para receber essa semente. Esse é o tempo de nos ajuntarmos perto do muro, esse é o tempo de declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós declaramos que já valeu a pena. Se isso tudo que estamos passando tem um propósito de nos tornar mais perto do Senhor, mais íntimos teus, de reavaliar nossas prioridades, nossas motivações, nossas intenções, nós declaramos, vai valer a pena. Oh, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Que não seja a minha voz, que não seja as minhas palavras, mas que seja a tua direção. Que eu diminua aqui em cima desse altar e que nada de mim sobre. Porque eu sou humana e falha como cada um dos teus filhos aqui. Mas que o teu Espírito Santo possa falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode abrir comigo lá em Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler novamente os versículos 19, os versículos 20. Neemias 4, versículos 19 e 20. Diz assim: E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis. Ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ao longo desses 2 domingos, nós tivemos trazendo sobre cada um de vocês a importância de entender que é tempo de estarmos perto do muro. Nós falamos sobre como a obra é grande, como nós precisamos ter paciência. Nós falamos como nós estamos apartados desse muro. Nós falamos sobre ouvir o som da buzina. Nós falamos sobre os perigos de quem ouve o som e não se alista. Nós falamos sobre a morte espiritual de quem não se alista. Nós falamos sobre a responsabilidade desse som. E hoje, nós vamos entender o que nós precisamos fazer para reconstruir o destruído. Diga assim comigo: eu preciso reconstruir o destruído. Pastora, como reconstruir o destruído? Como
reconstruir o destruído. A situação atual do mundo, eu sei que cada um de vocês que nos ouve aí, traz uma história de dor, de perda, de fracasso. E nenhum de nós está imune a sofrer essas perdas, a sofrer esses danos. Algumas pessoas conseguem se conformar e seguir adiante, mas outros ficam parados ali, nesse momento da dor, nesse momento do trauma, nesse momento que marcou. E a palavra de hoje é exatamente para dizer que nós não precisamos ficar estacionados nesse momento de dor, nesse momento de perda, mas entender que nós podemos reconstruir os muros do nosso coração. Nós podemos reconstruir os nossos sonhos. E nós temos sido chamados a essa responsabilidade de construir esse muro nesse tempo. O muro da fé, o muro da resistência, o muro do amor. Como partes dessa obra. E eu sei que enquanto eu falo isso, muitos podem perguntar assim para mim: pastora, mas como que eu posso ajudar a construir um muro? Como que eu posso ser parte desse muro se eu mesmo estou tão cansado? Se eu mesmo preciso que alguém me ajude? Se eu mesmo preciso alinhar a minha fé, alinhar a minha esperança, como que eu vou conseguir ajudar alguém se eu preciso ser ajudado? A resposta é simples. Junto do povo de Deus você vai se fortalecer. Junto do muro você vai se fortalecer. Junto daqueles que estão lutando com você, você vai se fortalecer. Mas como eu faço para construir esse muro? E eu não entendo nada de obra, mas eu sei que eu tenho aqui um monte de gente que entende. Mas eu fui pesquisar. Como que a gente faz para construir um muro? Se eu quisesse construir um muro hoje, o que eu preciso fazer? E eu vi que para construir um muro, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma vala para a fundação. Tô certo, rapazes? É difícil a gente ver mulher construtora, né? Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é construir uma vala para a fundação. E uma vala é uma escavação destinada a acomodar as águas. A ser um lugar onde vai passar o esgoto, a água. E ela é caracterizada por apresentar uma profundidade maior que a largura. Então eu preciso entender que se eu quiser reconstruir a minha vida, eu preciso saber se a minha vala está sendo preparada para passar tanto as águas do rio de Deus, quanto para botar para fora aquilo que não é do Senhor. Como está a vala que você quer construir hoje para que esse muro seja firmado e você possa recomeçar a sua vida? A outra coisa que é importante é que eu preciso retirar da minha volta o lixo, a vegetação e ver o tipo de solo aonde eu vou construir esse muro. Qual o tipo de solo? Eu preciso estudar o solo para saber se ali ele vai conseguir permanecer firme e não vai ceder. E a outra coisa é que os tijolos desse muro, eles precisam estar alinhados. Se eu não estiver alinhada com a vontade de Deus, eu não consigo construir esse muro. Porque desse alinhamento vai surgir a estabilidade necessária para garantir a vida longa e a segurança que esse muro depende. Mas é necessário também um bom assentamento para que esse muro ele possa se ajustar, para que ele possa ter equilíbrio.
Se você não tiver um bom assentamento, você vai viver desequilibrado, desajustado. E esse contexto aqui, que nós lemos no livro de Neemias, ele vem falar de uma época onde os muros de Jerusalém estavam destruídos por causa da guerra, por causa dos inimigos, mas a causa disso tudo aconteceu lá atrás, depois que o rei Salomão morreu. E os reis seguintes começaram a desobedecer a Deus. E o reino de Israel foi dividido em 2 tribos. Sabe por que os muros foram destruídos? Pelo mesmo motivo que muitas vezes os nossos muros estão destruídos: desobediência e infidelidade. A desobediência e a infidelidade a Deus trazem destruição sobre a nossa vida. Mas, assim como nós cremos num Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, Deus levantou Neemias para dizer: esses muros dessa cidade não vão ficar destruídos. Sabe por que o Senhor tem nos levado a dizer essa palavra? Porque mesmo que nós estejamos tão distantes daquilo que Deus quer, da vontade dEle para a nossa vida, mesmo que dentro de você olhe e você enxergue destruição, e você enxergue derrota, e você enxergue tanta coisa que falta, o Senhor te diz assim: eu quero reconstruir você. Eu quero reconstruir a tua história. Eu quero tirar aquilo que impede você de ser quem eu te chamei para ser. E aí, pesquisando, eu ouvi uma palavra chamada baldrame. Você sabe o que é baldrame? Na construção de um muro? É aquele que tem a finalidade de conferir resistência às paredes. E ajuda a evitar as fissuras que acontecem ali dentro daquele muro. As rachaduras nas estruturas. E eu comecei a pensar assim: meu Deus, quanta coisa. Às vezes a gente vê aquele muro pronto e a gente não percebe quanta coisa precisa fazer para que a gente seja reconstruído, para que esse muro seja reconstruído. Porque se a gente não tiver os cuidados desde o início, esse muro aí que é a tua vida se torna suscetível à destruição. Nos solos estáveis, aqueles solos que a gente percebe que estão mais instáveis, a gente precisa de fundação mais profunda. Sabe o que isso significa? Se eu entendo que eu ainda não estou firme, se eu entendo que a minha fé ainda não está convicta, se eu entendo que eu ainda me preocupo muito, eu estou abalado, ao invés de me afastar, eu preciso ir mais fundo. E muitas vezes a gente faz o contrário. A gente acha que quanto mais fraco a gente está, mais a gente se afasta. Mas a verdade é que quanto mais instável eu estou, mais eu preciso mergulhar. O Ministério de Louvor cantou aqui, sobre esse louvor do furioso oceano, que eu preciso mergulhar, que eu preciso ir mais fundo. Querido, é tempo de você mergulhar mais fundo. É tempo de você se comprometer, é tempo de você se envolver, porque é por isso que tem muita gente desmoronando, é por isso que muita gente está fraca, porque tem construído muros debaixo de vontade, percepção humana, debaixo de um solo fraco, debaixo de um solo ralo, e aí não tem resistência. A gente vive uma vida de fake news de Instagram. Aquela foto linda, arranjada, onde você bota filtro, aonde por fora está tudo ótimo. Mas é tempo de levantar da nossa vida e tirar as ruínas da nossa vida. Qual era o contexto do tempo de Neemias? Muros destruídos. Muros
destruídos. E a gente vê aqui Jerusalém debaixo dessa situação, à mercê de qualquer ataque. Para os muros serem totalmente destruídos, eles estavam com brechas, com furos e com lacunas. E aí eu comecei a pensar no que nós precisamos hoje. O que eu preciso hoje para impedir que esses muros novos que eu vou construir fiquem firmes, fiquem constantes, não se abalem. E a primeira coisa está numa das situações que eu falei lá quando eu vi que a gente precisava da fundação. Nós precisamos retirar o lixo. Você precisa retirar o lixo. O lixo é tudo aquilo que a sua alma gosta. O lixo é tudo aquilo que não serve. Aonde nós depositamos o lixo? As coisas que vão contrárias à vontade de Deus, na alma. Aonde nós alimentamos os sentimentos, aonde nós alimentamos a ira, aonde nós alimentamos as críticas, aonde nós alimentamos a mágoa, aonde nós alimentamos os pecados ocultos. Não tem como construir muros seguros se o lixo estiver ali. Sabe? Aquele lixo que muitas vezes a gente coloca lá e esquece de tirar. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ele estava me falando assim: nossa, sabe o que aconteceu comigo? Eu saí de casa, recolhi o lixo como eu recolho todos os dias. Só que ao invés de eu colocar o lixo onde ele precisava, eu guardei no porta-mala do meu carro. E fui trabalhar. E quando eu voltei do trabalho, eu comecei a sentir um cheiro muito ruim. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Que cheiro é esse? Que cheiro é esse que eu estou sentindo? O que é isso? De onde está vindo esse cheiro? E ele falou que desesperado, ele começou a olhar. O que tinha acontecido no carro? O que estava acontecendo? Se era alguma coisa? E aí ele lembrou que ele tinha esquecido o lixo no porta-mala do carro. Sabe, às vezes a gente esquece que a gente está guardando lixo. Mas uma hora, o cheiro vai subir. E quando ele lembrou, o cheiro já tinha tomado conta do carro todo. E ele disse para mim que ele precisou botar o carro para lavar, porque aquele cheiro estava tão impregnado que ele não sabia mais o que era ele, o que era o cheiro, o que era o lixo. Sabe, queridos, quando a gente deixa lixo guardado, no início, não vai incomodar não. Mas vai ter uma hora que o cheiro vai ficar tão insuportável que nem você vai se aguentar. A gente tem que parar de guardar o lixo na mala do nosso carro e colocar ele para fora logo. Às vezes a gente fica adiando jogar aquilo que nos afasta, jogar aquilo que não presta. E esse é o motivo do porquê muitas pessoas que pareciam tão bem, tão fortes, caem. Porque está deixando que a alma vire o depósito de lixo. Com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você absorve. Uma vez eu li um livro, eu peguei ele esses dias de novo, eu quero indicar para vocês. Um livro fino, mas um livro tão poderoso. E o nome do livro é Por que Caem os Valentes, de José Gonçalves. Esse livro ele tem em PDF gratuito para você baixar. E ele começa a dizer que o motivo principal do porquê pessoas que pareciam estar tão bem, tão firmes, tão convictas daquilo que queria, de repente caem. É porque negligencia a fragilidade humana. Negligencia a sua própria fragilidade. Porque muitas vezes a gente mantém uma aparência forte, mas ao mesmo tempo, a gente alimenta a alma de coisas erradas.
orgulho, vaidade, autossuficiência, crítica, falsidade. A gente tem uma fala de vida de busca, principalmente a gente que está dentro da igreja. Uma fala de vida de busca, uma fala de vida de oração, uma fala de vida de obediência, uma fala de vida de dependência de Deus, uma falsa sujeição. Porque se nós estivéssemos 100% fechados com os princípios de Deus, dependendo de Deus, muitos de nós não se encontrariam do jeito que nós estamos hoje. Uma falsa vida de intimidade, porque, queridos, e eu digo por mim, que sou a primeira, é muito fácil a gente, dentro do corpo, ter cara de crente, ter corpo de crente, ter vestido de crente, ter roupa de crente, ter linguagem de crente. Mas dentro do nosso coração, não condizer com aquilo que a gente diz que a gente serve e acredita. Sabe, é tempo de nós confrontarmos essas estruturas que precisam ser derrubadas na nossa alma. Existe muito lixo, muita estrutura que precisa sair. Sabe o que David Keelan, uma vez, dando uma entrevista, ele falou? Que nós, que dizemos que somos o povo de Deus, os cristãos que acreditam em Deus, nós não contamos mentiras, nós cantamos mentiras. Porque se nós vivêssemos tudo aquilo que nós cantamos e declaramos como louvor, todos nós estaríamos tão cheios da presença de Deus, que ouviríamos o Senhor a todo minuto, a todo segundo, mesmo no silêncio. Porque Deus não fala só com palavras, Ele fala com silêncio também. É tempo de nós pararmos de cantar mentira. Se eu digo que Ele é meu refúgio, que Ele é meu esconderijo, que vai valer a pena, que eu vou dar a minha canção para Ele, mesmo que tudo esteja mal, que eu digo assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide no fruto, todavia eu me alegrarei. Você acabou de cantar isso. Você tem se alegrado mesmo na falta de tudo? Você acabou de cantar isso, eu acabei de cantar isso. Isso é verdade ou é mentira na sua vida? A gente vive cantando mentira. As canções de adoração ao Senhor, elas não podem ser para satisfazer o nosso ego, para fazer uma massagem, mas elas têm que ser um estilo de vida. Daquele que muitas vezes vai se sentir fraco, mas que profetiza, eu vou me alegrar. Senhor, está difícil, mas eu vou me alegrar. Eu estou chorando sim, eu estou sentindo essa dor, mas eu creio na tua cura. Eu creio que eu choro hoje, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que hoje eu estou sangrando, mas amanhã eu vou me alegrar, porque o Senhor é a minha força. E eu não vou permitir que nenhum lixo, nada venha roubar o meu prazer em estar contigo. Queridos, para reconstruir esse muro, nós temos que começar a cantar verdades, a viver a verdade de Deus em nós, a dizer que esses muros, essa reconstrução do muro é crucial para que eu possa viver os próximos anos. Como você vai passar os próximos anos da sua vida? Se nós cremos no que a Bíblia diz, se nós cremos naquilo que está escrito, nós vamos passar por mais dias maus. Nós vamos passar por perseguições. Nós vamos passar por outras coisas que virão. Como você vai passar o resto dos seus anos? Os anos que virão a seguir. Nós estamos chegando a um momento decisivo. Há decisões que vão definir como você vai passar o resto da sua vida. Não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar. É um tempo onde o Senhor tem nos chamado realmente a decidir se a gente o ama, se a gente quer Ele para perto da gente. Não dá mais. Esses dias Michele falou assim, eu não quero mais ficar em cima do muro. É isso.
é cantar a verdade de Deus em nós, até que essa verdade se torne uma com a minha alma, com o meu espírito. Até que essa verdade mude a minha mente, até que essa verdade transforme o meu interior, até que essa verdade gere em mim a força que eu preciso para transformar e ser transformado. A segunda coisa, eu preciso verificar o solo. No Novo Testamento nós temos lá em Mateus 13, a parábola do semeador. E todos já conhecem essa palavra. E ele fala sobre o nosso coração, porque em Mateus 13 esse solo, ele é comparado ao nosso coração. E se eu construo dentro do meu coração um solo fraco, inconstante, sem base, eu vou desmoronar, porque a minha base, o meu alicerce, são os princípios de Deus. Há uns 12 meses atrás, nós pregamos mais ou menos sobre a importância de guardar o coração. Provérbios 4, 23 fala assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Como está o teu solo? E a outra parábola que nós temos, lá em Mateus 7, mais ou menos, versículos 24 e 26, ele fala sobre o homem, sobre 2 homens que construíram uma casa. Vocês conhecem essa parábola? 2 tipos de casa que foram construídas. Uma casa construída sobre a rocha. Mas a outra casa foi construída sobre a areia. Sabe o X da questão dessa parábola? É que as 2 casas, passaram por tempestade, passaram por provação, passaram por dificuldade. Tanto aquele que tinha construído a sua casa sobre a rocha, quanto aquele que tinha construído a sua casa sobre a areia. Qual foi a diferença? Daquele que estava construído sobre a rocha. Sabe, queridos, a gente não está imune a passar por problema, imune a passar por dificuldade. A tempestade vai vir sobre aqueles que têm a casa sobre a areia, ou sobre aqueles que têm a casa na rocha. Mas a diferença está aonde está a minha estrutura, aonde está o meu solo, aonde está o meu alicerce. Eu não posso mais ter espaço na minha vida para ficar uma semana bem e na outra semana revivendo o passado. Para ficar uma semana bem, para dizer, eu já decidi tantas vezes ser curado e eu não estou conseguindo. É tempo de decidir olhar para frente. Eu não posso mais brincar com o pecado. Eu não posso mais andar naquele caminho aonde eu posso cair. Muitas vezes a gente fica brincando. Não, hoje pode. Hoje pode, hoje eu estou me sentindo fraca mesmo, então hoje eu vou fazer, hoje eu vou ali, hoje eu vou ver. Você está brincando com a tua casa na areia. A tempestade vai vir e você não vai ter força para continuar. Eu não posso mais negligenciar os princípios bíblicos, queridos. Eles não mudam. Eu mudo. Muitas vezes eu quero mudar eles para mim, mas eles não vão mudar a minha vontade, porque eles são princípios eternos. Como eu quero construir um muro forte, como eu quero construir fortalezas, sem uma vida de devocional, sem ler e sem conhecer a palavra. Não existe isso de eu ficar bem se eu não priorizar uma vida diária com Deus.
Só vir aqui dia de domingo ou só assistir uma live na televisão não vai ser o suficiente para te deixar bem. Posso te falar uma coisa? Vai voltar tudo que você não queria mais na tua vida. Vai voltar o sentimento, vai voltar a ira, vai voltar a mágoa, vai voltar o pensamento. Sabe por quê? Vida fraca com Deus. O que eu tenho colocado nesse adubo aí, do meu solo, para que ele se torne forte? E eu deixo te falar uma coisa. Cuidado, tristeza é vício. Tristeza é vício. A alma gosta de se alimentar de lixo. E tristeza é lixo. Tem gente que está se alimentando de tristeza. Está viciado. Viciado na tristeza. Quanto mais você se entregar à tristeza, quanto mais você se entregar a esse vício, quanto mais você alimentar a sua alma de coisas tristes, mais abertos a essas brechas você vai ficar. Mais inconstante, mais vulnerável. Tem gente que se acostumou a viver triste. Tem gente que se acostumou a declarar dificuldade, a declarar problema, a falar o tempo inteiro das dificuldades. E isso nos limita. E isso nos trava. Essa semana eu vi um texto que a Ana colocou no Instagram. E ela falava sobre autossabotagem. A tristeza alimentada é uma autossabotagem. Tem gente se sabotando o tempo inteiro. Se alimentando de lembranças. Se alimentando de circunstâncias para sabotar. A sua alma te sabota para viver aquilo que Deus quer para você. Sabotando você com desconfiança, com ciúme, com inveja, com não pertencimento, com inferioridade. E para construir esse muro, eu preciso contribuir para isso. Com as minhas atitudes, com as minhas palavras, muitas vezes me forçando. Você acha que eu não tenho dia triste? Você acha que não tem dia que eu estou cansada? Dia que eu falei assim, meu Deus, eu sou limitada e humana como você. Tem dia que eu não sinto o peso da pressão sobre mim? De eu ter sempre que ter uma palavra para dar para todo mundo que me liga? De eu ter sempre que ter uma palavra de bom ânimo? Você acha que muitas vezes eu não sinto o peso da responsabilidade, que eu não preciso ir para o meu cantinho do meu quarto, chorar e chorar? Senhor, tira esse peso. Senhor, não deixa que a tristeza me consuma. Eu quero estar bem. Eu não quero brechas no meu muro. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Queridos, eu sou uma com vocês e eu preciso lutar também. E muitas vezes a minha alma quer me sabotar. Mas eu tenho decidido todos os dias quando eu levanto. Semana passada nós falamos sobre a armadura, sobre alinhar as armaduras, as peças da armadura. E eu tenho todos os dias tomado uma decisão. Senhor, que eu passe esse dia com a minha mente alinhada em Ti. Que eu passe e vá dormir o dia de hoje sabendo que eu ouvi a Tua voz. Que eu passe o dia de hoje me alegrando, mesmo quando todas as circunstâncias estão ao contrário. Que eu passe esse dia me regozijando no Senhor. Mas para isso, terceiro e último, antes da gente orar e encerrar a palavra de hoje, semana que vem a gente vai continuar. Os tijolos ou blocos, nós falamos ali que eles precisam estar alinhados. Sabe o que isso fala? De não perder a linguagem. De ter o mesmo pensamento de êxito, de fé. Isso me fala de comunhão. Isso me fala do poder que existe no meio da comunhão. E é por isso que eu amo tanto a ceia. Porque a ceia fala desse poder, da comunhão que eu preciso ter com Deus e que Deus tem com os homens e que eu tenho com os homens também. A comunhão nos fortalece. Já dizia o salmista,
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que vivam em comunhão. Sabe o que isso fala? De eu não perder a visão, de eu estar alinhado com a palavra que Deus tem liberado nesse tempo, de eu pegar essa palavra para mim, de eu enxertar ela no meu coração, de eu enxertar ela nos meus olhos e eu continuar alinhado com aquilo que Deus tem falado, alinhado com essa reconstrução, porque a minha linguagem, ela não pode se perder. Ela precisa permanecer na conquista. De todas as palavras que você declarou nos últimos 3 dias, quantas delas foram de conquista? Ou foram de desânimo? Ou foram de derrota? Faz um balanço aí. Você usou mais, tá difícil, nossa. Ou você usou, eu creio em um Deus que não vai deixar essa angústia me matar. Faz um balanço das palavras que você tem declarado nesses dias e você vai saber se você está alinhado com a palavra ou não. A gente se entrega muito a palavras contrárias ao que Deus diz sobre nós. Eu preciso estar alinhado com a palavra. Neemias capítulo 2, versículo 20. Quando Neemias estava lá debaixo do 2 enviados do diabo, Sambalate e Tobias, eles estavam caçoando dele porque viu ele construindo o muro com os outros. E começou a vir afronta, e começou, você vai conseguir nada, você vai parar, olha só, eu vou te destruir, eu vou parar, você não vai permanecer, você não vai conseguir construir esse muro, você não vai conseguir continuar essa obra, você não vai conseguir permanecer firme na igreja, duvido você nunca deu certo, você nunca conseguiu se firmar, você já foi e voltou quantas vezes? E aí Neemias, ele diz algo assim, então lhe respondi, e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e nos edificaremos. Nós, os seus servos, nós vamos nos levantar. Hoje nós estamos passando problema. Hoje nós estamos, mas essa não é a minha condição. Eu vou me levantar e eu vou edificar aquilo que Deus tem mandado eu edificar. Eu vou construir os muros. Eu vou construir a minha casa. Eu vou me levantar. Sabe por quê? Porque é Deus que me faz avançar. É Deus que me faz prosperar. E aí ele ainda fala assim, mas vocês que estão nos afrontando, vocês que estão lançando palavras sobre nós, vocês que estão se levantando para dizer que Deus não pode fazer, eu quero te dizer, você não vai ter parte disso. Nada, nem justiça, nem nada. Sabe por quê? Porque você não está alinhado com essa palavra. Queridos, a confissão da palavra é precedida de atitude. Neemias declarou isso e ele partiu para a ação. E ele partiu para a construção. Eu não posso declarar uma palavra como essa que ele declarou e agir de forma contrária. Eu não posso declarar algo e ver de forma contrária, com testemunho contrário. Fora das paredes. Meu discurso precisa ter coerência com aquilo que eu vivo. Não existe competição nessa construção. Nós estamos construindo juntos. E eu preciso estar alinhado com esse discurso, alinhado com essa palavra. E eu sei que hoje o Senhor tem nos chamado a retirar da nossa vida aquilo que nos impede de construir esse muro. Sabe, ao longo desse mês, eu sinto o Espírito Santo nos conduzindo por esse caminho. Nos conduzindo por esse caminho para nos dizer, meus filhos, eu quero que vocês construam um muro sim. Eu disse para vocês como é a obra. Eu alertei vocês que muitos estão distantes, que muitos estão apartados, que muitos estão isolados. Eu estou chamando o meu povo para se reunir.
Vocês vão se reunir hoje debaixo dessa buzina, debaixo desse som. Eu estou alinhando as armaduras de vocês mais para esse muro hoje. É tempo de deixar coisas. É tempo de retirar o lixo. É tempo de sondar o coração. Sabe por quê? Porque eu amo vocês. E eu quero que vocês possam reconstruir um muro que vai marcar o destino de vocês. Um muro firme, um muro inabalável, um muro que esteja alinhado com o céu, um muro que traga o reino dos céus aqui para essa terra, um muro onde a minha igreja, a minha casa vai ser a extensão para o lado de fora, e é onde eu não vivo fechado só aqui dentro, fechado, trancado da minha casa, aonde eu me espalho, aonde eu vou, aqueles que estão necessitando reconstruir esse muro, aonde eu vou, e vou ser usado como um chofar, como uma buzina para trazer eles para cá. Mas para isso hoje, é tempo de retirar o lixo. É tempo de olhar o solo. E é tempo de nos alinharmos.